no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. E o Senhor, Ele me trouxe em memória acerca dos sinais e as profecias que Jesus profetizou, falando do último tempo da sua volta, em arrebatar a sua igreja. Da mesma forma como Jesus ele veio e também foi profetizado a vinda do Senhor, da mesma forma ele voltará. O profeta Isaías profetizou, foi um dos profetas que mais profetizou a respeito de Cristo, e tudo quanto foi profetizado 700 a 800 anos antes de Cristo se cumpriu. E o mesmo Senhor, que é o profeta dos profetas, Jesus, está acima de Isaías, de Moisés, dos anjos, de todo ser celestial. Ele é o próprio Deus. Ele disse aos discípulos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja não é o templo feito por mãos. A igreja sou eu e você, que um dia aceitamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Essa segunda volta é chamada como a parousia, é isso? Ou seja, a segunda volta de Cristo. Da mesma forma, aquele que veio, ele voltará, assim diz o Senhor. Então, amados, em nome de Jesus, eu peço atenção, né? Temos hoje escolinha para as crianças hoje? Hoje é Santa Ceia, hoje é todo mundo liberado, né? Então, as crianças, ficam quietinhas, mamãe, segura os seus filhos para não tirar atenção. Tá ok? Nós vamos estar meditando na palavra, para que você possa alcançar a plenitude daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa noite. Então, amados, em nome de Jesus, eu convido você a abrir Mateus capítulo 24, aonde o próprio Senhor Jesus, ele fala acerca do reino. No versículo 4, Mateus 24, no versículo 4, a palavra do Senhor diz: todos acharam, amém? Amém. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Diga assim: princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode sentar orando a Deus em nome de Jesus. Estou um pouquinho rouco, irmão, mas em nome de Jesus, a rouquidão não impede de te adorar a Deus e nem de louvar o Senhor. Nós estivemos ali ontem também, no sábado, acabando de pintar as portas lá em cima. Eu acho que foi o cheiro do verniz, e aqui na poeira também, estava louvando também, então entrou na garganta. Daqui a pouquinho Deus está trazendo a cura, em nome de Jesus, amém? Mas graças a Deus também lá em cima está tudo prontinho, né? Só está faltando pintar a janela, meu irmão, e fazer uma limpeza lá para ficar bonito o negócio, tá ok? Então, glorificado seja o Senhor. Quero agradecer a fidelidade dos irmãos, porque graças a Deus a gente está conquistando as coisas e é necessário, tá bom? Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós olhamos a Ti, nós te louvamos pela Tua fidelidade, Senhor. Rendemos graça porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Tome a Tua palavra, Senhor, que vidas possam ser alcançadas, que possam ser abençoadas, que essa palavra possa abrir o nosso entendimento, Senhor, porque a Tua palavra está se cumprindo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que Teu Espírito, Senhor, venha tomar a boca do pregador.
Conceda a palavra de conhecimento, de revelação, Senhor, capacitando para a tua obra. Que vidas possam ser abençoadas, Pai, em nome de Jesus, e que sinais e maravilhas venham ser notórios em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus, e todos que creem digam amém, amém e amém. Vamos nessa, amados. Amados, o Senhor Jesus, ele foi questionado pelos seus discípulos, seus seguidores, a respeito da sua volta. Como já disse, da mesma forma, aquele que veio, Jesus, ele virá. E Jesus, ele começa a falar acerca e dar algumas profecias que iriam acontecer nos últimos tempos. Jesus começa a relatar alguns fatos que iriam acontecer, que antecediam a sua vinda. E Jesus, ele começa a discorrer em Mateus capítulo 24, no livro de Lucas capítulo 21, Jesus, ele fala, e o próprio Lucas também confirma aquilo que foi relatado pelo evangelista também Mateus, o homem de Deus, o servo do Senhor. E nesse momento aqui, Jesus, ele começou a narrar alguns acontecimentos que iriam acontecer, né? E nós estamos vivendo já esse tempo. Já passaram algumas coisas, outras estão acontecendo nesse exato momento, e outras vão acontecer. Mas em Mateus 24, aquilo que está escrito, muitas coisas já se cumpriram em nosso meio. Então aqui nós vamos abrir o nosso entendimento, irmão, porque muitos estão desapercebidos os sinais de Deus. Tem pessoas que nem conhecem. Jesus falou sobre isso? Realmente ele voltará? Falamos pouco tempo aqui na igreja sobre a eternidade. Todos nós vamos passar uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Devido ao nosso próprio livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. E ministramos pouco tempo atrás uma palavra sobre a eternidade. Se você não esteve presente, você pode acessar o Facebook da igreja, e lá tem essa ministração que fala sobre a eternidade. Um com Deus e outros vão passar sem Deus. E ele vai te esclarecer, você vai abrir seu entendimento e entender, diante da palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou sobre a eternidade. Jesus também falou agora aqui sobre a sua volta. E aqui em Mateus capítulo 24, eu quero esmiuçar algumas coisas. Eu fiz alguns estudos, eu pesquisei na internet, alguns acontecimentos que aconteceram na nossa geração e alguns anos atrás, fatos que realmente confirmam aquilo que Jesus profetizou. Contra fatos, não há argumentos. Então aqui, amados, nós vamos discorrer algumas coisas aos poucos, para que você possa ter entendimento. Balança seu irmão e fala assim: não dorme não, meu irmão. Deus quer falar com você nessa noite em nome de Jesus, amém? Então Mateus 24, observe comigo no versículo 4, onde nós abrimos a ministração, diz assim: Jesus respondendo aos discípulos acerca sobre a sua volta, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Prepara o slide aí em nome de Jesus. A volta de Cristo. Fala para o teu irmão: você está preparado? Primeira profecia, o Senhor ele fala que muitos virão em seu nome. Aqui eu tirei uma foto aqui de um abençoado, um chamado Henrique Cristo, que você talvez já conhece, já participou de programações. Esse Jesus que diz que até participou do programa Pânico, para você ver. Meu irmão, essa criatura, ele diz que é uma reencarnação de Jesus Cristo, é um Cristo encarnado. E diante das Escrituras Sagradas, isso é uma tamanha mentira, uma heresia. Nós não precisamos ser seres espirituais, ou até mesmo conhecedores da palavra, para realmente discernir que isso é um falso profeta. Meu irmão, um homem que se diz que é o próprio Cristo, né, encarnado, né, e você tem visto ele na mídia, na televisão, enquanto o Senhor Jesus fala que na sua volta ele não virá como na primeira vez, aonde ele se encarnou numa figura humana, e ali ele ministrou a vontade do Pai a nós, e andou diante dos homens nessa terra. A segunda volta de Cristo, segundo as Escrituras Sagradas, ele voltará numa nuvem de glória.
Ele não voltará mais como homem aqui, um ser natural, e andar no meio de nós, chamando a sua igreja para acompanhá-lo, não. Ele é uma nuvem do alto dos céus, sobre uma glória. Ele voltará e a sua igreja será arrebatada ao encontro do Senhor, puxados para cima com força, num piscar de olhos. Pisca os teus olhos, piscou, vai ser esse tempo aonde a igreja será arrebatada. Num tempo desse, num piscar de olhos, você vai se encontrar com o Senhor nos ares. Então isso aí já quebra essa heresia, dizendo que Ele é o Cristo. Meu irmão, um louco que realmente precisa de muita misericórdia e oração. A Bíblia fala que muitos virão no nome dele. Outro personagem é um que tem uma igreja chamada Comunidade Crescendo na Graça. Esse homem chamado José Luiz Jesus Miranda, né? Esse homem aí, ele diz que é o próprio Cristo. Uma das suas igrejas se encontra aqui no bairro de Sampaio e já tem 11 capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, em outras capitais. Ele diz que é o próprio Jesus encarnado. Uma igreja aqui pertinho, um porto-riquenho, né, que veio lá de fora, aonde essa igreja está crescendo. E detalhe, ele bota o número 666 e algumas pessoas tatuam em seus braços essa numeração. Nós pregamos isso para você abrir os seus olhos espirituais. E tem muito crente, entre aspas, que está na igreja dessa criatura, aonde diz que é Jesus, não crê no inferno, fala que o inferno não existe, e não existe nem batismo e nem santa ceia. Não precisamos realizar esses sacramentos, como ele diz. Homens que já chegou aqui no Rio de Janeiro, eu vi essa reportagem, numa limusine, mastigando chiclete, aonde várias mulheres de escola de samba, com aquelas roupas seminuas, ali sambando, para receber Jesus no aeroporto. 11, irmão, 11 capitais, e essa igreja está crescendo, porque as pessoas, elas querem servir a Deus da sua maneira. E uma igreja onde a porta é aberta, aonde recebe todo tipo de pessoa, e as pessoas permanecem nos seus pecados, porque estamos vivendo na graça de Deus. Certa vez fizeram uma entrevista ali, e ele tinha um rapaz homossexual no próprio adoração da igreja, estava adorando ali, e realmente tinha todo o sujeito, e ele perguntou: mas aqui, não, Jesus não está preocupado com o que eu faço com o meu corpo, ele está preocupado com o meu espírito. Então, meu irmão, nós amamos, fique bem claro isso, está sendo filmado isso aqui, nós amamos o homossexual, amamos o traficante, amamos a prostituta, mas não concordamos com essa prática, porque diante de Deus, não é um conceito do homem, do pastor Luiz, mas diante de uma fé que nós professamos, biblicamente, é algo que é condenável pelo Senhor, é pecado. Então hoje, cada vez mais, trouxe 2 exemplos aqui, mas tem muitos. A Bíblia fala no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, que todo aquele que apresentar outro evangelho, a não ser esse, seja anátema. A palavra anátema significa maldição. Se outra pessoa, seja um anjo, transfigurando ali diante da tua presença, e dizer: olha, eu tenho uma nova Bíblia para você, esse aqui é o caminho. A Bíblia fala, mesmo se o anjo aparecer para você, apresentando outro evangelho, a não ser a esse, seja anátema, maldição. Prova disso, que isso aconteceu. Segundo ali Maomé, aonde adora a Alá, aonde o povo muçulmano, Maomé diz, na sua biografia, na sua história, que o anjo apareceu, não me lembro agora se foi Miguel ou Gabriel, mas um arcanjo apareceu na sua presença e falou: escreva agora, porque eu te dando uma nova Bíblia. E ali ele escreveu o Alcorão, aonde muitas pessoas morrem como homens-bomba por causa desse Deus chamado Alá. Crianças, adolescentes, desde pequeninos, são incutidas em sua mente na sala de aula. E ali uma entrevista foi feita a essas crianças perguntando: qual é o seu maior propósito na vida? Não era de ser um engenheiro, não era de ser um médico. Para surpresa, eles disseram: eu quero ser um homem-bomba. Porque ele diz, foram ensinados, que morrendo por esse Deus, dariam um paraíso, e ali se desfrutariam de várias virgens, no paraíso por uma eternidade.
Qual é o homem que não quer estar lá, né, irmão? Várias vezes no paraíso são incutidas essas doutrinas falsas, contraditórias à palavra de Deus, onde homens morrem por uma religião falsa. Então ali aconteceu o que Paulo encoraja a igreja, ali ensina a igreja para que não venha a receber, porque até o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Você sabia disso? Quantas pessoas já viram às vezes assim, poxa, a pessoa fala que não existe espírito, mas eu já vi um ente querido que apareceu para mim igualzinho. O diabo se transfigura em anjo de luz para gerar confusão na tua mente, para você acreditar nessa heresia. Mas se você olhar para esse espírito e repreender o nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Ele vai explodir na sua presença, porque é um diabo, um demônio tentando te enganar. Então, amados, está aí uma das primeiras profecias. Existem vários falsos mestres, falsas religiões, falsas doutrinas que está sendo divulgado, como na própria Índia, um povo hindu, aonde adoram ratos, adoram vacas, né? Não matem cego, porque pode ser um ente querido que está reencarnado naquela barata. Não mata, pode ser minha tia que está encarnada. Ela está evoluindo num processo espiritual até chegar a um grau de santidade e não precisar mais se encarnar. Meu irmão, isso tudo é do diabo. Aleluia! A palavra, ela abre os olhos espirituais para que nós não devemos ser confundidos. Mas a Bíblia me fala, no versículo 5, porque muitos virão meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 6, vai dizer o seguinte, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se você levantar a história mundial, você vai ver lá a Primeira Guerra em 1914, se não me engano. Ali você vê que várias pessoas morreram. Um conflito mundial, uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, aonde, segundo estatística, morreram aproximadamente a cerca de 9 milhões de pessoas. Morreram por causa da guerra, tanto militares como civis. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram, 40 milhões civis e 20 milhões militares. Mas nós não precisamos ir muito longe. Nessa própria semana eu tenho acompanhado esse rumor de guerra entre a Síria e os Estados Unidos, ou os Estados Unidos e a Síria, como você preferir. Aonde ali, em Damasco, foi lançada uma arma química, através de bomba, de mísseis, aonde espalhou um gás chamado gás sarin, e ali todos foram contaminados, pessoas que foram contaminadas, aonde caiu, foram realmente ali dispersos aquele gás. Meu amado, quando eu comecei a olhar sobre esse assunto, eu estava ali vendo o noticiário, tinha 300 pessoas mortas, mas hoje já chega 1.400 pessoas mortas. Uma terça parte dessas pessoas são crianças, são civis, aonde existe um acordo internacional pela ONU que não se pode proceder dessa maneira. Os Estados Unidos quer se levantar, hoje está dizendo que quer declarar guerra, mas ele precisa do apoio do Congresso, o presidente Obama. Ele quer o apoio do Congresso para ir para a guerra. E até 9 de setembro eles vão estar decidindo se vai ter guerra ou não. E mais mortes podem ter. E segundo a Síria, já respondeu os Estados Unidos dizendo que se os Estados Unidos entrar, o mundo vai ter uma grande surpresa. Então, amados, está acontecendo. Mas o que acontece no próprio meio do povo de Deus, muitas pessoas estão ignorando os sinais de Deus. Está deixando a vida levar. Está vivendo às vezes no pecado. Uma vida fria espiritualmente. E a palavra de Deus está se cumprindo. Meu amado, não precisamos de guerras mundiais. Em toda parte tem guerra, como na própria Síria. Essa guerra aí, guerra santa, que também diz. Existe guerra civil no nosso próprio país. A todo tempo morrem traficantes, policiais, conflito, em pacificações, manifestações que estão acontecendo, pessoas também estão morrendo, porque existe também uma guerra civil. Então tudo aquilo que Jesus ele profetizou está acontecendo.
Então pessoas morrendo, como também a história também de Hiroshima e Nagasaki, onde foi lançada uma bomba atômica, onde 145 mil pessoas morreram. 40 mil pessoas morreram instantaneamente, e mais de 100 mil morreram por causa da radiação, o efeito da bomba. E ali é os lugares que você planta, não nasce nada, porque está tudo contaminado, já não cresce, já não floresce, não frutifica, porque tudo foi contaminado pelo poder dessa arma tão potente que é a bomba atômica. Então a história está marcando. Jesus ele fala desses sinais para a sua própria igreja ficar atenta e alerta e apercebida, porque a palavra está se cumprindo. A palavra de Deus, a cada dia que passa, mais próximo estamos da volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos mais próximos da vinda. Amanhã é mais um dia que estamos próximos da vinda do Senhor. Então a pergunta essa noite é: você está preparado? Você ainda não tomou a sua decisão? Queridos, em nome de Jesus, continuando o texto, em Mateus capítulo 24, aí Jesus ele fala: olha, tudo isso vai acontecer. Aí a gente fica alarmado, ficamos. Mas ele diz: olha, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Em 50 anos atrás aconteceram muitas coisas, guerras, rumores de guerra. Na ilha, também nas Malvinas, Argentina com o Brasil, existiam várias situações. Várias guerras aconteceram. Estou dando aqui uma pincelada em coisas que mais marcaram a história, aonde todos os holofotes, reportagem, atraíram para si. Mas existe todo tempo guerra, civis, militares, está acontecendo na história. Se você pesquisar hoje, nós temos aí uma gama de informação na internet que vai te trazer isso tudo. E aqui vai ser o seguinte, no versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Tem um slide aí que fala sobre fome, bota aí. Essa é das guerras civil, essa aí, bota aquela da guerra, bota lá, guerra, bota de novo aí. Essa menina aqui, eu vi uma entrevista, essa menina está uma senhora, não sei se ela já faleceu. Isso aqui foi exatamente quando caiu a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Essa garota, ela estava toda queimada no seu corpo. Depois fizeram uma entrevista há pouco tempo atrás com ela, não sei se ela ainda está viva, e ela falando. Imagine o desespero, irmão, dessas famílias, dessas vidas. E Jesus ele fala também que vai haver fomes, bota aí fomes. Segundo a ONU, irmão, mais de 800 milhões de pessoas vivem em pobreza. 307 milhões vivem abaixo da média da linha de pobreza. Sabe o que é isso? Sabe qual o valor que essa pessoa se mantém por dia? Talvez você reclamou do teu almoço hoje, talvez você está reclamando do teu salário, talvez você não comeu direitinho hoje, ficou hoje frustrado e oprimido. Meu irmão, essas pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Elas vivem com 0,57 centavos de dólar. Transferindo isso para a nossa moeda real, eu fiz um cálculo, dá R$1,36. A pessoa, ela vive com isso por dia. Quanto é que é o pãozinho que você compra na sua casa? Passa disso, né, irmão? Essas pessoas vivem, 307 milhões de pessoas, aonde o continente da África, como Somália, Angola, Uganda, Etiópia, essas pessoas aonde morrem, pessoas morrendo de fome. Em 2011, fizeram uma estatística, só de criança morreu 3 milhões de crianças por causa da fome. Morreu porque não tinha o que comer. A cada 5 a 10 segundos morre no mundo. Conta, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é porque eu estou sendo aqui bonzinho, porque eu já vi em leituras, em reportagem, que é 3 segundos. Morre uma pessoa de fome. Você está aqui, enquanto você está aqui, está morrendo pessoas no mundo de fome. E até 2015, acredito que esse número vai aumentar para 420 milhões de pessoas que vivem debaixo da linha de pobreza. Pessoas morrendo de fome. Meu irmão, isso é muito triste, irmão. Mas a palavra do Senhor está se cumprindo. A cada dia que passa, e muitos
não apercebem os sinais. Muitos ignoram e andam distraídos os sinais de Deus. Continuando aqui o texto, aleluia. Continuando aqui o texto em capítulo 24, no mesmo versículo 7, vai falar sobre pestes, ou seja, doença. Jesus falou que vai acontecer as pestes, doenças, e isso acontece. Amados, cada dia que passa, surge uma doença nova, né? Surgiu pouco tempo aí que foi um combate terrível com a doença, a gripe suína, aviária, onde muitas pessoas morreram. Existe também a própria AIDS, chamada também uma doença do século, onde muitas pessoas, até pessoas da mídia, da televisão, atores, foram contaminados com esse vírus e morreram. As pessoas tentam especular de onde que veio. Tem pessoas que falam que foi uma relação que o homem teve com um macaco lá na África. Outros acreditam que essa doença ela só era transmitida pelo contato do homossexualismo. Outros acreditam que essa doença foi criada em laboratório. Muitas especulações, mas não tem nenhuma convicção, algo certo. Jesus ele disse que muitas doenças iam aparecer, iam surgir, como também uma doença chamada Ebola, uma doença que mata pessoas também na África, uma doença que teve origem lá ao lado do rio Ebola, na África, e por isso foi dado o nome de Ebola, que era do lado do rio, aonde teve as primeiras contaminações, aonde as pessoas morrem com hemorragia, sai sangue para tudo quanto é lado, crianças, homens, mulheres, família eram destruídos, hemorragia. A pessoa começa a ter hemorragia para tudo quanto é lado e começa a sofrer dores no corpo. Agora escute isso: por não ter cura, quando a doença no grau de desenvolvimento, as famílias com medo de todos serem contaminados, pegavam as pessoas e jogavam para fora de casa. Imagine uma mãe jogando para fora da casa o seu filho. Imagine um pai jogando para fora da casa a sua filha. Mas os sinais estão acontecendo. Doenças surgem e a medicina tenta buscar às vezes uma cura, não encontram e acrescenta cada vez mais. Vírus se propagando, se fortalecendo, né? Não precisa ser muito longe. Tem um vírus aí, esse mosquito transmissor. Cada dia que passa ele se fortalece mais o vírus, né? Ele cria mais força. Então, amados, a palavra de Deus está se cumprindo, como o próprio Senhor Jesus ele disse. A Bíblia fala aqui que terremotos em vários lugares. Meu amado, segundo as reportagens dos japoneses, os noticiários, no Japão é tão comum terremotos que eles só divulgam quando há uma grande catástrofe. Eu me lembrei do pastor Samuel, certa vez numa ministração, ele estava falando que ele foi visitar o Japão através do Ministério do Louvor. Ele foi lá louvar a Deus, e quando ele pegou um táxi, ele estava numa ponte que ele disse, né? Meu irmão começou a tremer tudo. O motorista, tranquilão. Sim, o senhor, você não está vendo que está tremendo aqui? O senhor, é um terremoto. É tão comum que as pessoas estão acostumadas. Só é realmente relatado, sai nos noticiários, quando realmente um abalo sísmico na escala Richter, né, tem um grau muito alto e realmente é uma grande destruição, aí se torna notícia. Fora isso, nem se comenta. Pastor, graças a Deus que nosso Brasil, quem disse que não teve? Em 2008, já constataram abalo sísmico em várias capitais, né, em várias cidades do nosso Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, abalos baixos, mas já aconteceu. Rio Grande do Sul, Nordeste, onde tem muitos abalos sísmicos, e os próprios cientistas e professores nossos, homens estudados, dizem que o Brasil não está preparado para sofrer terremoto. No Japão, um dos países mais ricos, um deles, que é o Japão, ele tem toda a tecnologia de ponta, engenharia, para realmente trabalhar nos edifícios, aonde funciona como um sistema de amortecedores, aonde ali os prédios, quando vem um terremoto, eles se acomodam, devido a uma tecnologia que eles estão se adaptando. Tem vários prédios que estão assim, vários.
tem muito dinheiro, mas nem com todo o dinheiro o Japão, meu irmão, Japão se tornou impotente dos maiores terremotos que houve em pouco tempo, onde formou aquela tsunami. Ondas no Pacífico gigantesca, que chegavam a 800 quilômetros por hora. Sabe o que é isso? Imagine você com um carro, com o mais potente que você possa escolher, entrar no carro e o tsunami atrás. Por mais que o teu carro atinja 300, 400, 500 km por hora, meu irmão, você seria engolido pelas águas. Porque ela vinha se formando no Pacífico numa velocidade de 800 km por hora, gerando ondas de mais de 10 metros de altura. E não era uma só onda, era uma sucessão de ondas. Aonde a costa ali do nordeste do Japão foi devastado pelas tsunami. Muitos foram pegos até de surpresa, não tinham tempo. Várias pessoas morreram. Mais de 18 mil pessoas foram mortas através da tsunami no Japão. E isso tem acontecido, irmão, em toda a parte do mundo. Vulcões, erupções, terremotos, abalo sísmico. A palavra de Deus está se cumprindo. E o que nós, como igreja, vamos fazer diante disso? Tomar a nossa posição. O próprio Senhor, Ele diz, vai lá em Lucas capítulo 21, marca a sua Bíblia em Mateus 24, em Lucas 21, em Lucas capítulo 21, no versículo 20 vai dizer: haverá sinais no sol e na lua. Quantos eclipses a gente já viu, né? Você sabia? Lucas 21, versículo 25. Haverá sinal no sol e na lua. Já viu aquele eclipse que acontece na lua? Sinais? Quantos sinais está vendo? O cometa está passando, irmão. Passa aí tirando o fininho aí da terra. Meu irmão, nunca se estudou em todos os tempos o sol como hoje. Diz que existe 2 satélites estudando, pesquisando, porque o sol nunca teve tanta atividade solar em erupções. Cometas também no universo passando, meteoritos. Isso tudo está marcando, está se cumprindo. E aqui vai dizer, versículo 25: haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Quantas pessoas ficaram perplexas naquela tsunami? Quantas pessoas que não estavam lá, mas olharam a reportagem? Tem uma cena dali? Bota aí, meu irmão. Aqui não dá para ver, olha aqui. A onda vindo lá, irmão. Que é essa casinha? Aqui. Meu irmão, hangar era arrastado, aviões, navios. Meu irmão, casas, carros. Parecia que aquilo tudo era um brinquedo. Era arrastado. Sabe o que é avião ser arrastado? Sabe o que é o hangares, o local de galpão onde ficam os aviões? Navios engolidos pelo bramido das águas. Pastor, aqui não tem bramido das águas. Às vezes não vem do mar, mas vem do céu. Quantas pessoas morreram nesse morro do Bumba aí? Deslizamento. Quantas pessoas foram soterradas lá em Angra dos Reis? Quantidade de água. Bramido das águas. Quantas pessoas ficaram perplexas, angustiadas com aquela situação? Quantas pessoas que têm parentes lá no Japão brasileiro, que ficaram preocupados com o seu ente querido? Glória a Deus. Meu irmão, a palavra está se cumprindo. Então aqui em Lucas capítulo 21 fala: perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviram ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Você sabia que a rotação da terra foi abalada pelo terremoto? Milésimo de segundo. Isso não é nada para mim e para você que não entende do assunto, mas para cientista é. Meu irmão, estudiosos falaram que 4 metros o Japão se deslocou para o leste. Sabe o que é isso? 4 metros se deslocou para o leste.
O impacto desse terremoto que ocasionou o tsunami mexeu na rotação da terra. A palavra aqui está dizendo isso. Diz o quê? Porquanto os poderes do céu serão o quê? Abalados. A terra já não está como antes. Você está entendendo isso? Então, amados, aqui a palavra de Deus, aqui voltando aqui no versículo 27, capítulo 21. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Jesus voltará. Voltando para Mateus 24, vai dizer o seguinte. Ele vai dizer aqui no versículo 8, no capítulo 24, versículo 8, vai dizer: mas todas essas coisas são os princípios das dores. O que é o princípio das dores? Terremoto, bramido das águas, não é isso? Peste, fome. O que é o princípio das dores? Você já viu a mulher quando está grávida e ela tem as contrações quando está próximo a gerar uma criança? Eu tive ali, a oportunidade de passar isso com a minha esposa, quando ela teve ali o parto normal. Quando é cesárea é diferente, mas quando é o parto normal não é isso. Chegou naquele momento, tem que esperar a hora certa. Ela tinha as contrações, o princípio das dores, aí é no médico. O médico fala assim: olha, aguenta mais um pouquinho que não é na hora não, mas está próximo. Daqui a pouco ela é de novo, às vezes 2, 3 vezes, e o médico fala: volta, porque não é a hora. Então Jesus, ele compara os sinais, aqui os princípios das dores, exatamente com essa situação. Jesus, ele vai voltar. Os princípios das dores é o princípio que nós estamos vivendo já na nossa geração. Se você estudar esse capítulo 24, irmão, praticamente tudo se cumpriu já. Mas ele fala: acalma. Aí ele começa a dizer o seguinte: princípio das dores, versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, uns outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, como falamos, e enganarão muitos. Versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muito se esfriará. Isso não é somente lá fora, é dentro da própria igreja. O pecado, as pessoas estão andando distraídas com tantas coisas, valorizando aquilo que o mundo está oferecendo, outros valores, e abrindo mão das riquezas de Deus. Jesus, ele deixou esses sinais, meu irmão, não é para o ímpio não, porque o ímpio deve estar na ignorância. É a igreja estar apercebida que esses sinais vão se cumprir antes da vinda do Senhor, para que a sua igreja não venha andar distraída e nem desapercebida. Aqui vai dizer o seguinte, versículo 12: multiplica a iniquidade, o monte multiplicará. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E como ele virá? Mais um sinal. No versículo aqui 35 do capítulo 24: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu irmão, esse céu um dia vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir antes que o céu e a terra se passem. Ele vai dizer aqui no versículo 36: porém aquele dia, a hora, ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe, mas nós temos os sinais da volta do Senhor. Nós já temos uma referência. E aqui diz: nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, Jesus, ele pega um acontecimento que aconteceu no Antigo Testamento para ensinar os discípulos acerca da sua volta. Ele diz o seguinte: como nos dias de Noé. Aí se você estudar lá no livro de Gênesis, como é que foi o dia de Noé? Noé ali pregando: olha, vai vir um dilúvio, vai vir um juízo de Deus, se arrependam e construir a arca. Construir a arca. Vários dias levou para construir. Pregando ali, muitos zombavam, muitos não acreditavam, muitos debochavam, mas o dia veio. Só ele, Noé, a sua esposa, os seus filhos, Cã, Sem e Jafé, junto com as suas noras, entraram na arca, uma família de 8 pessoas. Ali toda a orientação Deus deu, e Noé na sua obediência, porque Deus se agradou de Noé. E naquele momento ali, meu irmão, o dilúvio veio. Imagina o desespero do lado de fora, porque a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Jesus, ele compara os nossos dias
a sua volta, como nos dias de Noé. Um grande dilúvio, todos pereceram. Somente aquela família foi poupada porque foi fiel a Deus. Hoje essa arca é comparada com a igreja de Cristo. A porta continua aberta da salvação. A graça está sendo oferecida. Mas essa porta um dia vai se fechar na volta do Senhor. Não vamos ter mais oportunidade de nos arrepender. O tempo é esse. A hora é essa. A posição de tomar como servo de Deus e servo do Senhor é agora, meu irmão. Não fique em cima do muro, não fique brincando com as coisas de Deus, porque a oportunidade você teve como eu tive. A graça foi dada a mim e a você. Então saiba administrar a graça de Deus com louvor para a glória de Deus, porque Ele virá. Aleluia. E aqui vai dizer no versículo 39, como nos dias de Noé, 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pastor, comer e beber é pecado? Entenda bem, meu irmão. Jesus está falando das distrações. Comer e beber não é pecado, nem caçar. Mas as pessoas aqui ocupadas com o seu dia a dia, com a sua vidinha, vamos comer, fazer compra, vamos passear no shopping, vamos fazer assim, assado, vamos curtir festa, isso, assim, assado, isso é bacana. Mas você se prepara para se encontrar com o Senhor. Deus, Ele fala em várias parábolas, meu irmão, da eternidade da volta. Fala que existe uma eternidade, parábola do rico, do Lázaro, da sua eternidade. Fala da salvação, parábola das 10 virgens, parábola dos 10 talentos, parábola do rico insensato, que só buscou buscar seus interesses nessa vida e deixou os interesses de Deus. De nada tenho falta. E o Senhor fala, tu não sabe que é um miserável, pobre, cego e nu, um desgraçado. Meu irmão, aqui ele fala, eles não perceberam porque estavam distraídos com as coisas deste mundo. E quantas pessoas dizem, não tenho tempo para buscar Deus. Ah, não, buscar Deus. Meu irmão, se Mateus 24 se cumpriu praticamente tudo aqui, e eu não quero fazer parte dessa profecia, espero que você também, onde fala que o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas você conhece que já foi uma bênção na mão de Deus e hoje está no mundo? Já foram cheios do Espírito Santo, pastores, ministros, servos de Deus fiéis. A maior igreja hoje da face da terra é a igreja dos desviados. Se você for numa cadeia, o que você encontra de ex-crente, de filha de irmã de mesa de oração, sobe no tráfico, como eu já subi várias vezes para evangelizar. Homens armados, vamos dar a mão aqui, meu irmão. Já fui da igreja, pastor. Ora por mim, assim, eu vou orar por você, mas não adianta orar por você, você tem que tomar posição, senão tu vai para o inferno. Tem que ter coragem para falar? Tem que falar a verdade. A Bíblia fala aqui, meu irmão, que eles não perceberam, mas o dilúvio e o juízo veio. Hoje Jesus, ele se apresenta como um cordeiro, oferecendo a graça, mas quando ele virá, ele vem como um justo juiz. Ele vem como o leão da tribo de Judá para somente julgar, e não há mais oportunidade para arrependimento. Você pode ter certeza disso. Ele vai vir para fazer a separação das bodes, das ovelhas, do caminho largo e estreito, não é isso? Vai dos peixes bons, dos ruins, do joio e do trigo. Ele vem para julgar, para fazer a justiça. Então aqui ele diz, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha só, estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que a hora há de vir o vosso Senhor. No versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha que Jesus está falando, ele está comparando a sua volta como um ladrão que entra numa casa.
Tu acha que o ladrão vai te avisar quando ele vai entrar na sua casa? Olha, prepara aquele cafezinho, aquele pão de queijo, porque 9h da noite, 9h pouca, eu vou estar indo lá te visitar. Vou levar sua coisa lá doméstica, tá bom? Então prepara lá. Ladrão nenhum faz isso. Ele vê o que? Desapercebido. Então também estou chamando de ladrão. Ele se compara numa situação que a sua volta virá como um ladrão, aonde ninguém está percebido. Pessoas estão distraídas, ignorando a sua volta. É nesse momento que Jesus vai aparecer. Quando você menos espera, Jesus aparece. Agora imagine você, se nesse momento Jesus ele chega aqui, como é que está a nossa vida diante de Deus? A gente tem preparado como noiva para cear com Ele nos céus, desfrutar das bodas do Cordeiro. Aqui diz, no versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Versículo 48, porém se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, vai demorar, Jesus vai demorar, e começar a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados, ou seja, vivendo pecado, virá o Senhor naquele servo no dia em que não há esperar, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas 21, para a gente fechar e orar pela Santa Ceia, meu irmão. Lucas 21, volta lá. Só quero ler aqui para a gente fechar. Lá no versículo 34. Olha a recomendação que Jesus fala sobre permanecer vigilante. Fala para o teu irmão, meu irmão, vigia, meu irmão. Deus é tão bom que antes de acontecer qualquer coisa Ele fala conosco. Sabe por que Ele está falando conosco aqui? Deus sabe a hora que Ele vai voltar. Se Ele demorar, a gente não sabe que dia a gente vai morrer. Quantas pessoas? Foi o Stefano, né, Stefano? Você conversou comigo ontem aqui na escola bíblica. Foi hoje a escola bíblica, né? Sobre 2 testemunhos que o irmão deu lá na igreja, falando que o irmão não quer Jesus, não. Era irmão, não era irmão? Está afastado, né? Aí fizeram o convite, não quero Jesus, não. Era obreiro. Quero voltar, não. Morreu. O outro irmão tomou posição, lutou, né? E também caiu na rua, bateu com a cabeça e morreu também. E como é que fica? Jesus ele fala isso à igreja aqui, em qualquer outra denominação e Deus fala, porque Ele sabe que todos nós precisamos saber disso, para que quando chegar aquele grande dia, eu e você vai dizer assim, ó, ninguém me falou nada. Você está consciente, você tem ciência, quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós não estamos vivendo no tempo da inocência, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. E aqui no versículo 21 ele fala, Lucas 21, versículo 34, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, com os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Está falando aqui das coisas do dia a dia, irmão. Filho meu, filha minha, cuidado que essas coisas da vida não venham te atrair de uma tal maneira que venha pegar você naquele grande dia desapercebido. Aí no versículo aqui vai dizer o seguinte, 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, 36, pois em todo o tempo, orando, vigiai uma semana. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu já não quero mais. Hoje a minha vida espiritual, pastor, tudo muito bem, mas amanhã eu vou ver como é que fica. Vive numa montanha russa espiritual, numa gangorra espiritual. Meu irmão, sai de cima do muro. Saia de cima do muro e toma uma posição séria com Deus. Para servir a Deus nós temos que ter uma decisão, como diz a adoradora Ludmila Feber, radical. Não é querer eu quero, mas não é querer muito. Você tem que querer muito, meu irmão. Não adianta querer pouco. Quero, mas não quer muito. Eu quero mudança.
Eu quero viver o melhor de Deus. Dá um pontapé nessa frieza, meu irmão. Dá um pontapé nessa mornidão espiritual. Dá um pontapé nesse pecado. Deus, Ele fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará, assim diz o Senhor. Dá um pontapé nesse desânimo. Dá um pontapé, meu irmão, nisso tudo que está te paralisando. Porque se não é Deus que está operando na sua vida, se você não dá lugar a Deus, é o diabo que está para te escravizar. Se nós não estamos no caminho, na direção de Deus, irmão, você pode ter certeza, irmão, que o diabo já está dando vantagem na tua vida. Não existe meu termo. Eu falo aqui na igreja: irmão, não, estou decidindo se eu vou para o inferno ou para o céu. Estou decidindo. Não tem meu termo, não. Jesus, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar, porque já estamos condenados. Estávamos. Ele veio para dar uma oportunidade. Ó, vocês estão entregues, mas eu tenho a luz e a salvação para vocês. Quem não recebeu? Já está condenado. Já está condenado. Você pode entender isso, irmão? Meu irmão, é motivo de muita glória a Deus e aleluia, gratidão 24 horas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se Deus não elabora um plano de salvação para salvar e ter uma eternidade, meu irmão, todos já estávamos condenados. Porque não existe um justo sequer. Deus veio trazer uma oportunidade. Eu vim aqui. Você quer? Quer permanecer comigo? O homem está no pecado, está destruído, está arruinado. Você quer ter uma eternidade? Você quer ter uma vida abundante? Então vem para a minha maravilhosa luz, que eu tenho melhor para você, filho. Eu não vou chamar você de criatura, eu vou chamar você de filho. Eu tenho aliança com você. E você vai habitar na eternidade comigo. Meu irmão aqui fala, irmão: vigiai porque todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas. Que onde acontecer? De estar em pé diante do Filho do Homem. Fala para o teu irmão: se tu está caído, levanta hoje, meu irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, meu irmão. Em todo o tempo, Deus Ele expressa: prepara-te, Israel, para encontrares contra Deus. Guarda a tua coroa, para que ninguém venha tomá-la ou roubá-la de ti. A Bíblia fala que Jesus é a coroa da igreja. Aleluia, meu irmão. Uma igreja que diz que a igreja sem Jesus, ela não entra no céu. Entenda bem isso. A Bíblia fala, irmão, quarta